Capítulo 2981 Passos aleatórios, Parte 1 Este feitiço nem funcionaria se eu não pudesse sentir por mim mesmo o ponto exato onde os passos originais foram abertos. Entre. Shenagrosh disse. Uma vez do outro lado, tanto o nariz quanto os olhos perderam o rastro de sua marca. 5 meses se passaram e, sem os conjuntos de preservação de energia, a assinatura de energia havia desaparecido completamente com o tempo. Merda! Ruta estudou os arredores, descobrindo que estavam no meio do nada. Outro beco sem saída. Não, de forma alguma. Zoret tirou um mapa de sua dimensão de bolso e encontrou sua nova posição na região de Vega, usando os marcos visíveis e seu conhecimento do reino. A caçada apenas começou e estamos chegando mais perto. O que você quer dizer? Solos colocou os olhos para escanear em alcance total, buscando apenas a assinatura de energia de sua marca, mas não encontrou nada. O cara estava em pânico, mas ele ainda teve o bom senso de se teletransportar em uma direção aleatória. Ele pode estar em qualquer lugar agora. Errado. Apenas calculando a distância entre os pontos de entrada e saída, podemos estimar o quão forte ele é e a distância que podemos esperar que ele cubra em média com o único passo. O Dragão das Sombras explicou. Além disso, todo mundo usa o termo direção aleatória porque soa bem e os faz sentir seguros, mas não existe lugar aleatório. Você não pode teleportar para uma casa desconhecida apenas apontando o dedo. Você deve lembrar suas coordenadas dimensionais de cor e ninguém se incomoda em lembrar o lugar onde espirrou, a menos que tenha feito isso na cara do rei. Quando as pessoas se teletransportam em uma direção aleatória, na verdade é apenas a direção errada, mas ainda na faixa de seu destino real. Você não pode ir na direção oposta ou você apenas desperdiçaria tempo e mana se movendo para frente e para trás em uma linha reta. Se pudéssemos refazer todos os seus passos aleatórios, poderíamos estreitar a área de busca. Todos tomaram notas, enquanto Lee também descobriu que o raciocínio dela se aplicava a ele e mudou sua rotina de dobra de acordo. Mesmo se você estiver certo, como vamos encontrá-lo? Ele perguntou. É por isso que você ainda é verde como um caçador de homens, irmãozinho. Zoret resmungou, cutucando o nariz de Lee com o dedo. Você ainda tem que aprender a pensar como um predador. O que sabemos sobre ele? Lita estreitou os olhos, confuso, mas respondeu à pergunta. Nosso alvo é jovem para os padrões despertos e entrou em pânico após matar seu mestre. Onde quer que ele viva, ele tenta se passar por um mago autodidata, provavelmente um mestre de forja. Continue. Zoret girou os dedos no ar. Ele não tem nome para si mesmo, pouco dinheiro, e com a morte de seu mestre, ele perdeu acesso à linha de suprimentos de ingredientes a que estava acostumado. Além disso, depois de 5 meses, ele deve estar pensando que se safou e baixou a guarda. Lit disse. O que significa? Que mesmo que ele tenha vivido enfurnado em seu esconderijo, a essa altura ele já deve ter ficado sem comida e recursos mágicos. Precisamos procurar um mago que se mudou para a área recentemente e está procurando ingredientes de forjaria. Lee concluiu. Correto, mas esse seria o curso de ação correto somente se fôssemos como eles. Zoret apontou para a mão do destino. Não precisamos de um quem, onde ou quando preciso. Apenas estar perto o suficiente para percebê-lo. Se ele parou de se esconder, os lugares por onde ele anda estão fadados a ficar cheios do seu cheiro. Ele pensa ser apenas um rosto na multidão. O segredo de sua existência está supostamente dando resultado. Ele não sabe que pode ser encontrado, então não vai se incomodar em cobrir seus rastros. Ela apontou para as cidades e vilas no mapa no alcance de pelo menos mais um passo de dobra, cobrindo a mesma distância do primeiro. Verdade. Por onde começamos? Perguntou Lit. O que você acha? O Dragão da Sombra sorriu para ele. Vilas. Ele respondeu. Claro, cidades são lotadas, mas você tem que mostrar constantemente sua identidade e ter uma conexão com a Associação de Magos se quiser lidar com recursos mágicos. Além disso, se por algum motivo alguém notar você, eles não terão escrúpulos em denunciá-lo às autoridades locais.
Em uma vila, em vez disso, ninguém pede identidades e um mago oferecendo seus serviços como curandeiro é sempre bem-vindo. Além disso, os aldeões desconfiam de estranhos. Depois de 5 meses, eles o considerarão um deles e mentirão por ele. Perder seu curandeiro significa perder sua família na primeira tosse. Excelente trabalho, irmãozinho. Ela bagunçou o cabelo de Lit, dando-lhe a oportunidade de abrir uma conexão mental. Zoret, você tem certeza de que quer dar suas magias e técnicas assim? Ele perguntou. Os membros da Mão do Destino não são nossos aliados. Strider nos odeia profundamente. Ele poderia usar tudo o que você está nos ensinando contra você. Deixe-o tentar. Ela riu telepaticamente. Isso não é nada inovador. Apenas coisas que você aprende com a idade e a experiência. Esses nânicos não têm ideia de como nossas respectivas habilidades de rastreamento funcionam. Então, enquanto jogarmos com cuidado, eles não conseguirão bloquear nossos sentidos, mesmo que tentem. Além disso, como você pode pedir para uma irmã mais velha deixar passar a oportunidade de parecer legal na frente do irmão mais novo? Essas palavras fizeram Lit se sentir estranho por dentro. Zoret o tratava como Rena trataria, se ao menos ela tivesse algo a lhe ensinar. Zoret cuidava de Lit como família, enquanto ele estava de olho nela como um fardo. Ele acreditava que a afeição dela era sincera, mas não conseguia se livrar das suspeitas que o envolvimento dela nos planos de Vastor acarretava. Ele adoraria confiar nela, mas as consequências de subestimar os recursos da organização ainda estavam penduradas em seu pescoço. Aldeia de Arrouk, Baronato de Vumar. Algumas horas e várias dobras depois, Lit pôde colocar em prática os ensinamentos de Zoret. Não havia necessidade de entrar em uma vila ou fazer perguntas. Eles chegariam perto o suficiente de um assentamento para escaneá-lo sem entrar em suas fronteiras. O alcance dos olhos se estendia muito mais longe do que uma vila média ou grande cobria. Assim que a leitura voltou negativa, ele informou o Dragão das Sombras, que confirmaria suas descobertas ou pediria um pequeno passeio pela vila. Lit se perguntou se a precisão dela era maior que a dos olhos ou se ela estava apenas fazendo isso para esconder os limites de suas habilidades, mas ele não disse nada e seguiu a liderança dela. Ela parece captar rastros tão bem quanto nós. Solos disse. Isso e os olhos de dragão realmente compensam seus limites. Pena que não exista algo como o nariz de Menadion. E o que ele deveria fazer, exatamente? Lit zumbou. Todas as ferramentas que encontramos até agora eram relacionadas à forjaria. Você não cheira metais ou cristais de mana, então não faz sentido ter um nariz de Menadion. Então o que os ouvidos devem fazer, espertinho? Nós também não ouvimos metais ou cristais de mana, ela retrucou. Capítulo 2982 Passos Aleatórios, Parte 2. Os ouvidos existem, então talvez você esteja certo e devêssemos ouvir metais e cristais. Havia uma sensação incômoda na parte de trás da cabeça de Lit, pela primeira vez, não era Solos. Pelo menos, não diretamente desta vez. As palavras dela haviam despertado uma memória antiga e uma recente que ele ainda não conseguia explicar. Quando eles se fundiram contra Nalear e anos depois contra Vindfell, eles demonstraram habilidades que não podiam ser explicadas pelos andares que a torre possuía na época. Eu me pergunto se isso foi obra dos ouvidos. Ele ponderou. A hora do almoço chegou e passou. Todos trouxeram comida quente com eles, até mesmo o Lich. Depois de algumas conversas estranhas e curtas, os despertos reuniram coragem para falar com Bitra. Ela já era uma lenda viva e a revelação da boca de Bitra fez dela uma deusa da forja aos olhos deles. Todos queriam ouvir histórias de seu tempo com Menadion, mais importante, se ela aceitava encomendas. Bitra evitou falar sobre Menadion pelo bem de Solos e educadamente recusou os pedidos de equipamentos personalizados. Para não deixar a conversa mergulhar de volta em silêncio constrangedor e conversa fiada, ela compartilhou suas memórias sobre a fundação do reino com os despertos. Eldritch à parte, o membro mais velho do grupo tinha 359 anos. Eles tinham lido sobre esses eventos em livros de história, mas ouvi-los de alguém que tinha participado de tantos momentos importantes foi uma experiência completamente diferente.
Naquela época, tudo parecia possível. Bitra disse. Em pouco mais de 300 anos, tivemos 4 governantes das chamas e ainda mais magos. Núcleos brancos e guardiões andavam entre nós, e um casal misto governou o primeiro e mais forte reino de Garden. Ela fez uma breve pausa, conjurando com a ajuda de Lito um holograma da coroação de Valeron e depois outro representando as figuras dos 3 primeiros governantes das chamas, deixando-se de fora. E foi aí que tudo foi por água abaixo. Ela suspirou. A magia começou a progredir rápido demais. Artefatos poderosos agora estavam disponíveis para o primeiro idiota que tivesse dinheiro e conexões para obtê-los. A loucura, os colares de escravos e muitas outras pragas nasceram da nossa estupidez coletiva. Nós, governantes das chamas, éramos tão obcecados em superar uns aos outros que não percebemos o quão perigosas eram nossas criações. Os últimos 700 anos foram desperdiçados limpando a bagunça que fizemos. Não consigo nem imaginar quantas mentes brilhantes foram apagadas durante um dos conflitos eternos entre os países. Trabalhamos muito para criar uma era de ouro e não conseguimos fazê-la durar. Mas as coisas estão finalmente mudando de novo. Ruta disse. Há um magus sangue no deserto, o magus do vazio no reino, e um novo guardião. E não se esqueça do retorno de Baba Yaga. O Nana disse. Ela é a prova viva de que núcleos brancos existem e que torres de magos são reais. Com tantas mentes brilhantes e Lad e Bitra se tornando parte do conselho novamente, não há como dizer o que o futuro reserva. É o Mago Supremo, Ruta. Rika o repreendeu. Você está esquecendo das habilidades de forjaria e do Magus Veren. Podemos ter outro governante das chamas bem aqui. Azon cutucou todos eles, acenando para o líder. A antipatia de Strider por todas as formas de abominações era bem conhecida e Baba Yaga havia retornado por causa da bagunça que seus cavaleiros haviam feito. A guerra com as cortes mortas-vivas havia custado muitas vidas despertas, incluindo muitos de seus amigos. O Zouvo apertou seus talheres, fechando os olhos mais vezes do que gostaria para garantir que seu olhar não se transformasse em um olhar assassino. As preocupações do Lich eram pontuais, mas o que mais irritava Strider era que ele não conseguia refutar nenhuma das observações excessivamente entusiasmadas de seus subordinados. Em vez de choramingar como um perdedor, é melhor eu trabalhar duro e me tornar uma figura de liderança. Não posso simplesmente cruzar os braços e esperar que Mugar mude. Devo me tornar a mudança, ele pensou. Como você e sua família estão achando Garl? Solos perguntou para fazê-lo parte da conversa em vez de um espectador pensativo. Você sente falta de Zima? Estamos bem. Obrigado, Ladveren. Strider se sentiu estranho dizendo isso, como se estivesse falando com a esposa de Lit. Todo o elo mental oculto deles exigia contato físico, como segurar as mãos e tocar ombros, o que era fácil de ser mal interpretado. Os dois mostravam um grau de intimidade que o Zouvo esperava nunca ter demonstrado com nenhum de seus irmãos. No começo foi difícil. Em Zima falamos a língua de Tiris, então isso não foi um problema. A coisa mais difícil de se acostumar foi a comida. Ele suspirou. Minha mãe se acostumou rapidamente à nova culinária, enquanto meu pai ainda reclama em todas as refeições, a menos que ela prepare um prato tradicional. Meus irmãos nasceram aqui, então eles não entendem por que ele é assim e zombam dele por isso. Não sentimos muita falta de Zima. Tirando a aparência física dos humanos, tudo é igual aqui. Só queríamos não ter que abandonar tantas coisas durante nossa fuga. Depois que terminaram de comer, a caçada recomeçou. Faltavam algumas horas para o pôr do sol quando eles encontraram novamente o rastro do discípulo das sombras. Eu avisei. Xenagrosh se gabou, apontando no mapa que a vila de Urta estava a apenas alguns graus da linha reta que ela havia traçado ao conectar o laboratório de Parek e o ponto de saída dos degraus que ela havia reaberto. Passos aleatórios não existem. O cara nunca deve ter se incomodado em verificar o mapa. Aposto que ele apenas escolheu um lugar com o qual está familiarizado e que lhe permite viajar rápido.
Os membros das mãos do destino assentiram e engoliram em seco, percebendo que provavelmente cometeram o mesmo erro e que alguém como o dragão das sombras poderia encontrar seus laboratórios escondidos com facilidade. Entramos agora ou esperamos até amanhã para interrogar os moradores locais? Strider engoliu seu orgulho e deixou Shenagrosh assumir a liderança. Para conseguir o quê? Mentiras e desorientação. Nossa presa não tem razão para ser honesta com os aldeões e o pouco que pode ter escapado durante suas conversas cotidianas é irrelevante na melhor das hipóteses. Lit. Por ali. Os olhos captaram um tênue traço de energia residual na vila e um enorme na floresta densa a alguns quilômetros de distância da vila. Ele poderia ter identificado a posição da marca deles, mas isso seria estúpido e despertaria perguntas que ele não queria que os outros sequer se perguntassem, muito menos a ele. Sim, o rastro dele vai naquela direção e é recente. Ele deixou a vila há não mais do que algumas horas. Vamos. Shenagrosh abriu um passo a 1 quilômetro da floresta, mas não o cruzou, para ter certeza de não acionar nenhuma armadilha. Fique em guarda. Uma presa encurralada é a mais perigosa e nós a desafiamos dentro de sua própria toca depois de lhe dar 5 meses para se preparar. A boca emitiu magias de detecção de vida e de matriz, cobrindo todo o trecho de terra entre os passos abertos e a floresta, enquanto o resto da equipe usou a visão da vida para escanear a área. Para a surpresa de todos, os feitiços e os sentidos místicos não perceberam absolutamente nada. Continua no próximo vídeo.